Como é que pode uma força espiritual, que a Bíblia identifica como Satanás, ter conseguido impedir fisicamente mesmo o apóstolo Paulo de visitar uma igreja que ele amava tanto? Nessa análise, a gente vai mergulhar nesse mistério, nesse caminho bloqueado, para descobrir as táticas, que são surpreendentemente práticas, que foram usadas para manter Paulo bem longe dos Tessalonicenses. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, a gente precisa sentir o que o Paulo sentiu. Olha a palavra que ele usa, órfãos. Ele, que foi como um pai e até uma mãe para esses novos cristãos, agora estava completamente separado deles. Isso não era só uma mudança de planos, sabe? Era uma dor de verdade, uma saudade que apertava o peito. Essa angústia toda do Paulo é o que prepara o terreno para a nossa investigação. O nosso roteiro de investigação está bem claro. A gente começa com o desejo do Paulo, depois vai para a acusação direta que ele faz, vamos decifrar uma palavra-chave no grego, analisar a pista principal e, no fim, revelar a estratégia completa que foi usada contra ele. Então, a história começa quando Paulo e seus companheiros são basicamente expulsos de Tessalônica. Mas, mesmo longe, o coração dele continuava lá. Ele tentou de tudo, mais de uma vez, para voltar, movido por uma vontade imensa de fortalecer aquela galera nova na fé. Só que tinha alguma coisa ou alguém no caminho dele. E agora a gente chega no ponto central do nosso mistério. Paulo não diz que não conseguiu voltar por um problema de logística ou porque os planos mudaram. Não. Ele faz uma acusação direta e bem surpreendente. Essa frase aqui é o que define toda a nossa busca por respostas. Satanás nos barrou o caminho. Isso não é uma metáfora para dizer que as coisas estavam difíceis. Paulo está apontando um adversário específico e uma ação de propósito. Ele está dizendo que foi ativamente impedido por uma força que era contra ele. E essa é a grande pergunta, né? Como isso aconteceu? Foi um evento sobrenatural? Uma doença que apareceu do nada? Uma sequência de acidentes? Para resolver isso, a gente vai ter que agir como detetive e olhar as evidências, começando pela própria palavra que o Paulo usou. A primeira grande pista está escondida na palavra original, em grego, que Paulo escolheu. A tradução barrou ou impediu é boa, mas o termo original é muito mais visual, mais agressivo, e ele revela a verdadeira natureza desse obstáculo. O termo é enekoptei. A ideia aqui não é de um simples desvio na estrada, mas de um ato de sabotagem mesmo. Literalmente significa cortar para dentro de algo. É uma palavra usada para descrever uma ação de propósito feita para tornar uma passagem impossível de cruzar. Paulo não sentiu que encontrou um obstáculo, ele sentiu que o caminho dele foi sabotado. As imagens que essa palavra enekopten traz são muito fortes. Pensa só, ela era usada para descrever a destruição de uma estrada, sabe? Deixar ela intransitável. Também era uma tática militar para quebrar o avanço de um exército inimigo. E até no esporte, para descrever aquela falta de cortar a frente de um corredor de propósito. Em todos os cenários, a ideia é de uma interrupção agressiva e estratégica. Certo. Então como é que essa estrada destruída apareceu na vida de Paulo? A pista principal aponta para um bloqueio que não foi nada místico, mas sim legal. Uma barreira criada pelo próprio sistema de justiça romano. Vamos reconstruir o que aconteceu. Depois de um tumulto enorme na cidade, um novo cristão chamado Jason foi arrastado até as autoridades. Para ser solto, ele teve que pagar uma fiança. Só que não era só dinheiro. Essa fiança era, na verdade, uma garantia legal. A condição para a liberdade do Jason era muito provavelmente que ele garantisse que Paulo, o agitador, nunca mais pisaria em Tessalônica. Se Paulo voltasse, Jason ia perder o dinheiro e, pior, ia se complicar muito com a lei. E aqui está o ponto-chave da história toda. A força espiritual não precisou de um raio caindo do céu. Ela usou os mecanismos humanos que já existiam, a política, o sistema legal, para criar uma barreira física, real, que não dava para atravessar. O impedimento legal virou a ferramenta do impedimento espiritual. Mas a estratégia para parar o Paulo era ainda mais inteligente. Bloquear a volta dele era só metade do plano. A outra metade era uma guerra psicológica. Um ataque direto na reputação dele e na fé dos novos cristãos. Uma guerra travada à distância. A gente vê aqui uma estratégia de duas frentes. De um lado, o bloqueio legal, que criava o isolamento físico. Do outro, uma campanha de desinformação, de fake news, que criava um isolamento emocional e espiritual, tentando abrir um buraco de desconfiança entre Paulo e a igreja. E quais eram as armas dessa guerra de informação?
Acusações pesadíssimas. Os oponentes de Paulo começaram a espalhar que ele era um criminoso foragido, um aproveitador que só queria dinheiro. Eles usaram a ausência forçada de Paulo para cochichar nos cantos que ele, na verdade, tinha abandonado todo mundo, que o cuidado dele não era de verdade. O objetivo era muito claro. Se eles conseguissem destruir a credibilidade do mensageiro, a mensagem perderia força. Então, quando a gente junta todas as peças, a resposta para nossa pergunta lá do começo, como as forças do mal agiram, fica bem clara. Não foi uma coisa só, mas sim uma campanha coordenada, com várias frentes de ataque. Resumindo, a estratégia foi completa. Começou com uma armadilha legal para forçar o isolamento. Depois, esse isolamento foi a brecha perfeita para lançar uma campanha de difamação e de guerra psicológica, minando a confiança e plantando a dúvida. Foi um ataque projetado para cortar a conexão vital entre Paulo e a comunidade que ele mesmo tinha fundado. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Ao ver como uma oposição espiritual se manifestou de formas tão práticas e calculadas, usando a lei, a sociedade, a informação, como será que isso nos ajuda a enxergar os obstáculos que a gente encontra hoje? Talvez os impedimentos mais eficazes nem sempre sejam os mais óbvios.